Pensando em comprar uma X35? Hoje eu vou te contar 5 problemas que ninguém te conta. Vou te ajudar a evitar vários prejuízos. E olha só, desses 5 problemas eu mesmo já tive 4. Então fica aqui no vídeo e vamos para o primeiro. E o primeiro problema é um problema que muitos usuários de X35 passam por ele. E é um problema bem silencioso, mas que incomoda muito. Eu estou falando dela, da bucha da barra de direção elétrica. Lembrando que as primeiras X35 que vieram para o Brasil, elas eram importadas e com direção hidráulica. Então esse vídeo não é para você que tem esse tipo de carro, tá? É apenas em 2012 para frente onde passou a utilizar a direção elétrica. O que acontece é que muitas vezes você está dirigindo ali ou manobrando e você escuta estalos, pequenos estalos na direção. Nada mais é do que uma pequena buchinha de menos de R$ 200 que se desgasta ali na ponta da coluna de direção e fica dando esse estalo bem chatinho, tá? Mas o problema é o seguinte, não é nem o preço da peça, é a mão de obra, isso mesmo, porque é preciso desmontar todo o painel ali por baixo, muito chicote elétrico, e vão acabar cobrando aí de R$ 300 a R$ 500, então fica salgado, tá? Mas se você, assim como eu, tem aí a disposição, né, é curioso, gosta de mexer no seu carro, você vai tirar aí um meio dia para mexer nisso aí com calma, tranquilidade. A troca é relativamente idiota de tão simples, porém, né, até chegar nela que é o problema, demora um pouquinho. Então fique atento nessa dica, que é uma dica muito importante para você não tomar prejuízo. E bora para a segunda. E o segundo problema é ela, a barra estabilizadora. Como o nome diz, ela serve para estabilizar, né? Estabilizar o quê? A traseira do carro. Então essa peça é uma peça que tem muita facilidade em quebrar. É isso que todo mundo fala. Na realidade, depende muito de como você utiliza o carro, né? Exemplo, se você é uma pessoa que pega muita estrada de terra, não tem dó com os buracos, certamente você vai ter problema com a barra estabilizadora. No meu caso, tem quase 15 mil quilômetros que eu estou com a minha e até hoje eu não tive problema. Inclusive, a barra ela indica ser original de fábrica até hoje, perto dos seus 150 mil quilômetros. Então, repito, depende do uso. E tem pessoas que até mesmo tiram ela, só que eu não recomendo. Por quê? O carro ele fica sem estabilidade na traseira, pode ficar ali, né, aquela traseira solta, pode ser perigoso na hora que você passar num buraco ou num desnível e não é legal, tá? Então tá aqui a barra estabilizadora, é essa peça. Olha o preço dela, eu acho salgada original, tá? Então o que que eu aconselho caso você já comprou e tá com esse problema? Procura umas peças usadas, né, com procedência, é claro, tenta procurar nos grupos do Facebook da X35 peças até mesmo paralelas que sejam de primeira linha. Você vai pagar em torno de 200, R$ 300. Mas é claro, não adianta pagar 200, R$ 300 numa peça que vai quebrar com muito mais facilidade. Então, fica atento que essa barra é um dos maiores problemas crônicos da X35 e ninguém te fala quando você vai comprar. Inclusive, se você já teve esse problema, se você já viu algum caso assim, deixa aqui nos comentários e me fala como foi a sua experiência. E vamos lá para o terceiro problema. Olha só, gente, esse é um problema que, na verdade, não é um problema de que vai colocar sua segurança em risco, que vai te trazer um prejuízo enorme, tá? Mas muitas vezes você que está procurando um carro para comprar, você pode até mesmo desvalorizar um carro bom, mas na verdade é só um problema crônico simples e fácil de se resolver. E eu estou falando do quê? Do forro das portas. Isso mesmo, minha gente. Seria engraçado se não fosse cômico. Mas os forros da porta da Hyundai, da X35 especificamente, ficam russos. Olha aqui como que estava o forro de porta do meu carro. Dá uma olhadinha nessa imagem. O que você acha? Muito ruim, muito ruim. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a recuperar a porta, tá? Eu mostro todo o processo ali de pintura, em casa mesmo, de forma simples, e você vai gastar menos de R$ 100, gente. Menos de R$ 100 e vai deixar sua porta bem novinha, tá? Todos os acabamentos de plástico ali vão ficar zero. Isso acontece que o quê?
O que que acontece na verdade, né? O verniz da porta ele tem uma facilidade enorme de ficar desgastado. É fácil você pegar um Hyundai, até mesmo os HB20, acontece esse tipo de problema, tá? Então, assim, fica todo craquelado, né? A palavra correta, fica cinza, fica branco, fica assim, um nojo. E às vezes você deixa de pegar um carro bom porque você foi lá e viu que a porta tá feia, você acha que é um desleixo do dono, mas na verdade é um problema crônico, muito fácil de resolver, não perca a sua compra, tá? Mas e vamos para o quarto problema crônico, fica aqui comigo e vamos nessa. Quarto problema crônico. E esse eu vou te falar. Esse irrita, mas irrita com força. E eu estou falando dele, do sensor de nível de combustível. E eu até tenho um vídeo, o primeiro vídeo meu do canal aqui, um dos primeiros que eu falo sobre a X35, eu brinco. E tem dois tipos de donos de X35. Os que já tiveram problema com sensor de nível e os que ainda vão ter. Então não se preocupe, é algo muito simples de ser resolvido. Hoje tem uma marca muito boa, nacional, que chama DS. Tá? Inclusive tem vídeo aqui no nosso canal ensinando a fazer a troca em casa. Você vai gastar ali uns 30, 40 minutinhos, vai fazer a troca e o sensor de nível ele custa menos de R$ 200, tá? Se não me engano, eu paguei algo em torno de 170. Tem um vídeo aqui que eu explico direitinho, deixo o link, tá? Lembrando, a minha 2014, 2015 Flex, isso se aplica para esses modelos, então não deixa de dar uma olhada aqui, tá? Gente, não tem nada mais chato que você sair e não saber quanto de combustível você tem no tanque, né? Às vezes você foi lá abastecer e está marcando lá meio tanque, ou apenas duas barrinhas lá, logo entra na reserva, você fica pensando assim, meu Deus, esse carro não está bebendo, né? Tá enxugando. Mas na verdade não é. É um problema super fácil de resolver e barato, gente. Barato, tá? É um problema causado aí, não sabemos o porquê. Muitas pessoas falam que é devido ao uso excessivo de etanol, mas a gente vê que a verdade é que tem muitos usuários que utilizam só gasolina e ele também estraga, tá? Então é um problema crônico, um problema simples e não deixe de comprar o carro apenas por isso, tá? Ou isso não desabona um carro bom que é a X35. Se você tem também, comenta aqui, porque certamente se você tem X35 há mais tempo, eu tenho certeza que você já teve esse problema. E vamos para o quinto e não menos importante, problema que ninguém te conta na compra de um X. Gente, esse problema também é um problema chato e tão simples de se resolver que chega a ser até um desleixo do dono não fazer a substituição dessa peça. O que que acontece? No meu caso, como que eu identifiquei esse problema, tá? Eu gosto muito ao viajar de utilizar o cruise control, né? Ou piloto automático, que não é um piloto automático, mas ele é um cruise control não adaptativo, ou seja, você seta ali a velocidade, você escolhe a velocidade que você quer manter o carro e ele mantém para você. Isso numa viagem é sensacional, te ajuda a cansar menos, né? Parece uma bobeira, uma frescura, mas quem já utilizou o cruise control sabe como que é confortável. E no meu caso, tem nada mais que irrita de eu chegar e apertar aquele botão e não funcionar. Foi assim comigo. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava, tá? E, pasmem, olha o preço dessa peça aqui. Ridículo, ridículo. É apenas a cinta do airbag. Apenas isso. É claro que o cruise control é o menor dos seus problemas, tá? Esses sintomas que podem aparecer são luz do airbag acesa, buzina parou de funcionar, né, o cruise control. E é claro, numa colisão, se a luz do airbag estiver acesa ali, provavelmente você precisar do airbag, ele não vai funcionar. Então é um item muito importante, um item de segurança por essa bagatela. É simples a troca, também fiz em casa, apenas um parafuso ali do volante, você vai retirar ele com cuidado, desligar a bateria antes, né, para não ter nenhum tipo de acidente, e fazer a troca de forma bem simples. Simples, simples, simples. É um problema que às vezes você vai lá olhar um carro, tá com a luz do airbag acesa, você já pensa mil coisas. Módulo do airbag com problema, pensa que o carro já foi batido, mas é apenas a cinta do airbag. E esses são os 5 problemas crônicos da X35 que ninguém te conta, mas a partir de agora você vai ficar atento e não vai tomar prejuízo na sua compra, tá? Tá comprando de uma agência ou de uma garagem, né, como alguns estados falam, peça para trocar, negocia. São peças de valor pequeno, mas no montante ali vai ficar muito caro, né? Então, realize, se você tem X, está com esse problema, gente,
troca em casa mesmo, se não sente segurança, pede um mecânico, mas é muito simples para você ficar com o carro assim, né, te atrapalhando com problemas bobos, tá? E se você ficou até aqui, eu vou pedir a sua inscrição, o seu like, encaminhe esse vídeo para algum amigo e me dá essa força aí. Eu vejo você no próximo. Até mais.